Em termos de organização do webinar, a primeira apresentação será realizada pelo Fábio Freitas. Será uma apresentação que demorará aproximadamente 20 minutos. Posteriormente, a professora Emiko não vai fazer uma apresentação. Nós temos algumas perguntas que foram previamente pensadas para colocar, e também terá aproximadamente 5 minutos para responder a cada uma. E os últimos 20 minutos deste webinar serão abertos, tanto para colocarem questões ao Fábio Freitas como à Emiko. Pronto, eu estou a fazer, de alguma forma, a tornar isto o máximo informal possível. Se, no decorrer das apresentações, quiserem, já podem colocar e usar o bate-papo para colocarem questões sobre o que estamos a discutir. Partam do pressuposto, e não queria também uma expectativa demasiado elevada, pelo facto de termos só 1 hora para discutir algo que é discutido ao longo até das nossas unidades curriculares de doutoramento, mestrado, com os orientantes. Isso não é algo que se consiga esmiuçar numa hora, mas vamos acrescentar sempre algo mais, né? É essa também a base da ciência, que é acrescentar sempre algo mais ao conhecimento existente. Desta forma, queria-vos agradecer mais uma vez a vossa participação. Usem o bate-papo para colocarem questões e, repetindo, para passar a palavra ao Fábio Freitas, o Fábio irá fazer uma apresentação de aproximadamente 20 minutos. Não serão colocadas as questões no final da apresentação. A seguir temos a apresentação de respostas a perguntas que pensamos previamente para que a professora Emiko, com a sua experiência como ex-editora e da revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, possa colocar, e os últimos 20 minutos ficam abertos para responder a questões que estejam no bate-papo, ou, se quiserem, nesse momento podem abrir os micros. O que eu pedi é que, durante as apresentações, tivessem esse cuidado de não interromperem, para que isto possa fluir com esta dinâmica e da forma como eu acabei de apresentar. Uma vez mais, obrigado. Fábio, quando quiseres, podes iniciar. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a este momento podemos dizer, este webinar pré-CIAIC, que é também envolvido no âmbito também de um gentil convite que nos foi feito pelo Núcleo de Bolseiros do CDI-TFF para dar resposta àquilo que são necessidades, principalmente de jovens investigadores que estão a começar esse processo, se bem que eu estarei certamente a falar para alguns que já são investigadores séniores, que já têm uma longa carreira neste contexto, já sabem de trás para a frente muitas das coisas que aqui vamos falar, mas temos que entender que a investigação, isto é como o ciclo da água, não é? Todos um dia começam, vão produzindo, vão começando, vão crescendo e depois nós, neste caso, um dia terminamos com o nosso contributo científico, mas outros estão a começar. E é nesse sentido que hoje eu quero apelar também, principalmente, à vossa compreensão, porque certamente muitos dos temas que vamos aqui hoje abordar, os assuntos já são deveras conhecidos para muitos, mas para outros, e essencialmente aqueles que também nós queremos produzir uma nova geração de investigadores que possam ter em conta alguns daqueles que são critérios, características neste conceito que é este fluxo do processo editorial também, que depois também vou deixar a professora Emiko poder participar. Então, eu quero dar a boa-vinda a todos, também em especial algumas das pessoas que são alguns dos oradores do próximo CIAIC que estão entre nós. Neste caso, estou aqui a reparar que temos a presença do Dr. Mauro Serapioni, que é vai ser um dos palestrantes do nosso evento, daí que damos também as boas-vindas. Então, vamos abordar e vamos falar desta temática que é a publicação de artigos científicos, da avaliação à disseminação. Se bem que eu quase que vou começar aqui invertendo um bocadinho a situação. Vou deixar a questão do processo de avaliação, se calhar, para falarmos depois mais com a professora Emiko, e para algumas questões vamos aqui colocar, mas queria abordar alguns
algumas questões relacionadas com este processo da disseminação. Bom, comecemos então por nos contextualizarmos. Todos nós podemos estar, e falando uma vez mais para os jovens investigadores, neste contexto onde queremos produzir. Nós estamos a fazer uma investigação, nós estamos imbuídos no nosso estudo, certamente que o nosso contributo que queremos que seja conhecido por outras pessoas, e o que queremos neste caso é que nós começássemos a pensar naquilo que é o processo inicial. Nós imaginamos, nós começamos a pensar, idealizar a nossa investigação e sobre isso certamente a professora Emico poderá depois falar um bocadinho mais à frente, mas há uma série de etapas que não vamos abordar agora, mas que nos vai levar depois ao objetivo de divulgar o nosso trabalho. Eu posso ser um aluno de doutoramento, que estou numa fase inicial desse processo, posso já estar imbuído dentro de um projeto mais amplo, onde eu tenho outros parceiros, outros investigadores, e neste momento, eu não sei se estamos a ter algum problema, a apresentação está a ser visível para todos, correto? Só para confirmar que eu queria ter correto, podes avançar. Okay. Pronto, ok. Então, a ideia principal é o seguinte: nós não produzimos conhecimento para nós mesmos. Que vantagem teríamos isso? Porque se nós quisermos produzir conhecimento para nós mesmos, nós escrevemos um diário, e escrevemos esse diário e guardamos o diário e lemos quando tivermos uma noite de insónias ou para recordar memórias passadas. Não, nós produzimos para partilhar o conhecimento com pares, com a comunidade científica. E temos que ver uma situação agora principalmente atual. Nós imaginarmos a situação pandémica que vivemos, a colaboração, o contributo científico teve um papel fulcral. Sei que isto depende de países para países e em alguns casos isso foi tido, e houve muita contra-informação ou contra-produção científica, ou muita produção que foi pseudocientífica, que foi levada como sendo produção científica, enfim. Houve muitos problemas e daí que também vamos abordar algumas das questões porque e onde devemos publicar e o que fontes devemos utilizar, mas o objetivo é: nós produzimos conhecimento, nós trabalhamos e é necessário partilhar esse conhecimento com a comunidade onde nós estamos inseridos. Mas por vezes o problema é escolher onde. Porque nós hoje vivemos nesta era de informação e há tanto sítio, tanto lugar onde essa informação possa ser partilhada e que nós queremos é, eventualmente, que ela possa chegar a mais pessoas possíveis. Nós podemos pensar, bom, tenho vários caminhos. Eu posso pensar num evento científico, por exemplo, como o CIAIC, onde eu posso, se for neste caso um estudo de natureza qualitativa, ou pelo menos tenha componente qualitativa, eu posso submeter um artigo a um evento como esse, ou posso contactar diretamente, ou propor, ou submeter numa call de uma determinada publicação que eu sinta que vai ser vantajosa não só para o meu currículo, como também, evidentemente, para chegar a um público mais baixo e divulgar esse conhecimento. Mas a verdade é esta: nós todos trabalhamos, e isso é um problema que mais à frente eu vou tocar um bocadinho mais, de uma forma mais quase crítica, olhamos para a nossa produção científica como o nosso currículo, as nossas medalhas, não é? E isto, sabemos que estamos num meio com uma grande concorrência, mesmo no contexto científico, ou, acima de tudo, no contexto científico, a concorrência, a disputa por lugares, por vagas, por concursos, etc., faz com que nós olhemos para a nossa produção científica como os nossos troféus. E quanto maior for o nosso currículo de produção científica, melhor pode parecer o nosso contributo ou o nosso currículo para podermos almejar por determinado reconhecimento, algo assim. Mas poderemos ver apenas como um esforço, uma recompensa de um trabalho de anos. Por exemplo, para quem está a escrever a sua tese de doutoramento, o que nós sempre recomendamos, e os orientadores o fazem, certamente, é que ao longo da escrita de uma tese doutoral, o doutorando possa produzir, ao longo desses anos, uma série de artigos, de comunicações, o que for, para poder já divulgar desde essa fase e começar a aprender estes processos fundamentais e essenciais na investigação. Pois bem,
Falávamos há pouco desta questão que é importante, e esta sociedade que nós vivemos hoje, super, mega concorrente uns com os outros, onde nós todos pensamos e queremos estar nos melhores lugares. Eu acredito que ninguém fica satisfeito por estar, ou feliz por estar no último lugar nos rankings. Nós, quando pensamos em rankings, nós pensamos sempre em estarmos nos melhores, nos topos, para podermos estar destacados e para poder mostrar o nosso trabalho. E existe, podemos dizer, duas formas de avaliar. É um ranking que podemos dizer ou pensar no ponto de vista do investigador, ou até um centro de investigação onde vocês estão inseridos, e outra é numa relação mais focada e direcionada para as próprias publicações em si, as chamadas, denominadas, muitas vezes falamos, as denominadas revistas, não é? Então, partindo destes dois, nós vamos começar primeiro por um, que é aquele que se calhar alguns de vocês podem ter e já viram, e voltamos a dizer, esta abordagem, a forma como nós hoje estamos a abordar este tema, é muito a pensar naqueles que olham para determinados, de repente, o que é isto do H-index, e porque é que eu preciso ir, ou porque é que o meu tem um valor, e porque é que isso é tão relevante. Bom, vamos ver o que é que isso é, e vamos desmistificar alguns dos conceitos que possam por vezes, aparecer confusos. Isto é algo muito simples e vocês vão entender rapidamente. Mas comecemos. O H-index, que está associado também a publicações, não é uma coisa exclusiva para o investigador, mas é uma forma também de quantificar a produtividade e o impacto de investigadores, cientistas, baseando nos seus artigos mais citados. Pronto, então o H-index é uma forma de rotular a produtividade científica comparativamente a outros investigadores da mesma área ou não. E como é que nós poderemos calcular este valor do H-index? Bom, é assim, de uma forma muito simples, e isto não tem nada aqui de complicado. Pode parecer que aqui tem matemática, mas não são fórmulas, são coisas muito simples. Pronto. O H-index é o número de artigos com citações maiores ou iguais a esse mesmo número. E vocês, por exemplo, quem tem já uma conta no Google Scholar, há um dever lá, e vocês que quiserem consultar, ou mesmo na Scopus, se vocês forem à base de dados e tiverem lá a ver o vosso perfil, vão ver que vocês depois também têm o vosso H-index relativamente ao número de citações. Então, o que é que acontece? Vamos dar aqui um exemplo muito simples. Um investigador com um H5, na prática, o que é que acontece? Tem 5 artigos que receberam 5 ou mais citações. Então, quanto maior for este valor do H, maior é, neste caso, a produtividade, e, neste caso, também podemos mensurar a questão da quantidade de citações que esse mesmo artigo teve. Então, temos esse valor. Bem como temos também a questão dos centros de investigação. Podemos ver, por exemplo, pode ter um H-index 50, quer dizer que tem 50 artigos com 50 ou mais citações. Então, já veremos para ver que isto calcula-se dessa forma. É o número de artigos que tem aquele número ou mais citações. Só que o H-index tem algumas lacunas ou um problema. Eu vou dar-vos um exemplo, por exemplo, muito simples. Imaginemos que um investigador que tem o seu primeiro artigo, ele vai publicar numa revista daquelas assim mais obscuras, não indexadas, desconhecidas, e lança e publica. Bom, realmente esse artigo recebeu uma citação ao longo dos últimos 2 anos. Mas naquele mesmo ano, aquele investigador publicou um artigo que foi para a revista Nature, por exemplo. Vocês já estão a entender aqui a diferença em termos de citações. Se nós fôssemos a ver, imaginemos que este autor só tinha estas 2 citações, destes 2 trabalhos produzidos. Um numa revista mais obscura, mais desconhecida, e outro numa revista como a Nature, que é uma revista que é das melhores, não é? Mais citada, ou que vai melhor indexação. E então essa produção era feita, e tinha 200 ou 400 mais. Se nós pôs citações, então o que é que vai acontecer? Para efeitos de H-index, aquele autor não teria um H-index nem de 2. Porquê? Porque ele só iria ter um artigo com uma citação e o outro artigo com 200 e tal. Mas para efeitos de H-index, aquilo não ia ter impacto algum.
mesmo que aquele autor tivesse sido citado mais de 400 vezes no último ano. Estão a entender? Então, o problema aqui, esta é uma das fragilidades do BH-Index. Pronto, a Google, por exemplo, tem um outro, que é o I10 Index, que vocês também poderão encontrar, principalmente, foi criado pela Google. Esta é uma das limitações que este index tem, e é por ser só a Google que o utiliza, no MyCitation, mas ajuda pelo menos a criar aqui um pouco mais de justiça nesta questão, que é, neste caso, a lógica é precisamente a mesma, mas o que é que fazemos neste caso? O I10 Index é o número de publicações com pelo menos 10 citações. Então, se eu tiver um artigo, 2 artigos, 3 artigos que tenham sido mais de 10 vezes citadas, ou pelo menos 10 vezes citadas, eu teria, por exemplo, se eu tivesse 3 artigos nessa situação, eu teria um H-index, por exemplo, de 3. Quer dizer que eu tenho 3 artigos com mais de 10 citações. E esta situação cria um pouco mais de justiça. Avançando um bocadinho, e agora temos que falar aquilo que são, então, vamos falar, então, a indexação. Porquê que é importante? Onde é que eu devo publicar? Nas revistas indexadas? Sim. Deveriam, e eu recomendaria que publicassem, pensassem sempre revistas indexadas. Mas indexadas onde? Bom, eu não vou ter tempo de falar de todas as indexações possíveis e mais algumas que há. Evidentemente que existem algumas que eu não estou aqui a mencionar, por exemplo, a questão da Cielo, que para o contexto latino-americano que é muito útil e é muito utilizada, mas vamos falar dessas que são, por assim dizer, as ditadoras, com todo o respeito, neste momento, que são a Web of Science e a Scopus. E, neste caso, ambas, como nós falamos em fator de impacto, e nós muitas vezes falamos em fator de impacto e parece que isso é algo transversal à Scopus. O meu artigo tem fator de impacto tal, mas assim, não pode ser um artigo, por exemplo, que esteja indexado numa revista Scopus, porque o fator de impacto é algo associado essencialmente ao Web of Science, enquanto que a Scopus usa os chamados Sites Score, que é um outro ranking que, na prática, eles são muito semelhantes em termos de cálculo, muito parecidos, e nós já vamos entender. Só para vos explicar que o Eugene Garfield foi o pioneiro desta cientometria, que fundou também o Institute for Science Information, é o ISI, que na prática é a base de dados que a Thomson Reuters tem desde 1992, e essa ISI, que é essa então base de dados, que é uma análise quantitativa, ou quantifica, neste caso, as referências feitas, e por si também calcula as citações recebidas por essa mesma publicação para um cálculo de fator de impacto. Então, o Web of Science usa o fator de impacto para qualificar as revistas e as publicações. Então, quando nós pretendemos publicar, poderíamos ter ideia da revista onde nós pretendemos publicar, qual é o fator de impacto. Evidentemente, e pensando que sempre aquelas têm um fator de impacto maior, certamente também são aquelas mais difíceis de poder, não estou a dizer que é impossível, mas são sempre aquelas mais exigentes a nível de publicação. Pronto, o fator de impacto, cá está dito isto de uma forma assim muito simples, é a média de citações que um artigo recebe em determinadas publicações. E é atribuído pelo, como eu disse, pelo Journal Citation Reports, GCR, da Thomson Reuters. E o cálculo é muito simples. E eu espero que, se alguém tiver informações mais atualizadas, e como estamos num evento informal também, que me possa ajudar e que, se quiser, corrigir aqui alguma questão, porque eu sei que estes dados foram recentemente atualizados em alguns casos. Mas se eu quiser, por exemplo, saber qual é o fator de impacto de uma publicação, e nós só fazemos isso sempre tendo em conta o último ano, que se concluiu, neste caso, de um artigo de 2021, de uma publicação de uma revista de 2021, o que é que eu tenho de fazer? É muito simples. Eu pego nas publicações, ou neste caso, no número das citações dessa revista recebeu 2019 e 2020, somo esse número de citações que essa revista recebeu e divido pelo número de publicações. Esse valor, então, vai-me dar o fator de impacto dessa revista. Vou dar aqui um exemplo muito claro. Nós podemos encontrar isto, então, aqui neste quadro, que é um exemplo, por exemplo, do fator de impacto da revista Nature, por exemplo, relativamente agora ao último ano. Vejam, por exemplo, o Journal Impact Factor tem 42,778. Ok? E aqui vocês já então entendem como é que se chega a este cálculo. Normalmente, o fator de impacto é sempre menor
neste caso, nas publicações do Web of Science, em termos de numéricos, do que na Scopus, e já vamos entender porquê. Agora temos aqui, rapidamente, e eu peço desculpa se eu tinha problema, que eu acho que ia falar menos de 20 minutos, mas o problema é que o tempo passa. É que tem alguns problemas o fator de impacto. Eu queria também chamar e desmistificar esta parte. Entre elas, as publicações com maior fator de impacto costumam ser aquelas que normalmente publicam artigos de revisão. Então, as revistas que tenham artigos de revisão normalmente sobem o seu fator de impacto. Porquê? Porque recebem depois muitas citações relativamente às suas publicações. Outra questão, por exemplo, as publicações em países não anglófonos, estamos a falar dos países que não falam língua inglesa, como no nosso caso Portugal e Brasil, têm um problema. Ao não publicarmos em língua inglesa, que é o que acontece com muitas nossas publicações, não temos um alcance de citações tão grande, a não ser que pessoas que falam língua portuguesa pudéssemos citar-nos uns aos outros. É por isso que eu digo ali, juntamente com a falta de cooperação nacional. Brasileiros não citam portugueses, nem portugueses, se calhar, citam muitos brasileiros. Procuramos sempre citar-nos mais os estrangeiros, porque as pessoas falam língua inglesa é que fica bem. E isso é um problema muito grande. E acho que isso também desvirtua aquilo que é um bocadinho o fator de impacto. Adiante também a questão das publicações que tenham capacidade de influência a certos autores. Revistas que tenham um peso grande conseguem influenciar outros autores a publicar. Isto é quase como contratar alguém para publicar a nossa revista. E isso que é claro, pessoas. Vamos ver aqui uma pessoa que é muito conhecida, uma pessoa como a professora Minaio, que é muito conhecida, uma revista que tenha a sorte de publicar um artigo dela, certamente no Brasil vai ser muito citada, porque vai ter muitas citações. E isso pode também desvirtuar aquilo que seria um verdadeiro fator de impacto de uma publicação. E enquanto também, já para quem não falar, da questão dos financiamentos. Isto obriga que, de facto, estejamos sujeitos, infelizmente, a que a nossa avaliação enquanto investigador, enquanto projetos, etc., seja debaixo desta ditadura do fator de impacto. E é algo que, neste momento, nós temos que nos libertar. Andando rapidamente, falando do Site Score, é precisamente a mesma coisa, algo muito semelhante, mas só que no âmbito da Scopus. Só que aqui, e agora recentemente tive esta informação, a Scopus já não pega nos últimos 3 anos, como fazia, mas já vai buscar os últimos 4 anos. Então, 2021, o que é que faz? Pega nas citações que cada revista recebeu desde 2017, isto agora para calcular o fator de impacto de 2021, pega desde 2017 até 2020 e depois, cá está, faz este cálculo que é exatamente igual, mas com valores que depois são diferentes. Isto tem que dizer que isto é dividido depois pelo número de publicações. Cá está, eu ali em baixo esqueci de colocar, os valores não estão corretos ali em baixo, falta colocar os valores também neste caso, a linha das citações não está correta, devia ser 2017, 2018, 2019 e 2020. Peço desculpa por esse lapso. E aqui está um exemplo, se vocês forem ao Web of Science, onde poderão encontrar. Quero dizer, apenas fazer uma rápida comparação, cá está o Site Score, que está associado à Scopus e o fator de impacto, tem um período de avaliação que diferem, o número de publicações indexadas também difere, a Scopus tem muitas mais publicações que a própria Web of Science, e também a questão que, neste caso, um é de acesso aberto e outro é de acesso através de registro, e um acerta todo tipo de publicações, enquanto que, por exemplo, a Web of Science há artigos de revisões. Agora queria rapidamente só falar daquilo que são o processo editorial, e com isto eu queria terminar, e se calhar vou saltar, que é para não tirar tempo à professora Mico, que é relativamente à revista, por exemplo, na qual eu sou o coordenador editorial, a Nutrients in Qualitative Research, que é a nossa publicação associada também ao CIAIC, que é o evento que nós estamos hoje também a fazer neste caso, uma pré-conferência, que tem e trabalha essencialmente com investigação qualitativa, com estudos qualitativos, e que é para vocês também conhecerem um pouco como é que é este processo. A professora Imica agora vai falar um bocadinho, mas agora que sim, vamos escolher publicar numa revista que tem um fator de impacto ou que tem, neste caso, está associada à Scopus, eu tenho que sempre passar por este processo, independentemente da revista. No caso, por exemplo, da Nutrients, da NTQR, vocês têm que passar por um processo de submissão, preencher os tais campos, metadados, enviar o documento, que depois passa para uma designação de editor que a própria revista, a publicação faz,
de revisores e depois há o período de revisão, de avaliação, e nesse período que pode ter um ciclo, 2 ciclos, vocês depois têm que ver, consoante, informem-se sempre com a publicação antes quantos ciclos de avaliação têm. Depois são pedidas algumas recomendações, ou o artigo é logo rejeitado, tem ali com a decisão editorial, que aí entramos nesse campo de aceitar ou recusar a submissão. Entramos depois no campo da edição, que já é parte mais de trabalho da nossa parte das revistas, onde nós vamos ver as questões dos templates, acertar, verificar algumas questões com normas, APA, e por fim a publicação. E para vos dizer que vocês quando publicarem, não vou ter tempo de falar de todos, mas existem vários modelos de revisão de artigos, temos o chamado, neste caso, os peer review, que são aquilo que é um marco da credibilidade e da confiabilidade das revistas científicas, que é o problema que muitas das coisas que na altura da pandemia, que nós tivemos todos, infelizmente, vítimas disso, houve muitos trabalhos que nunca passaram por um peer review, que foram dados como estudos académicos e científicos e que são nada mais do que contra-informação, fake news e tudo mais. Mas para vos dizer que existem vários modelos, por exemplo, temos o Signed Blind Review, que neste caso, e falando de uma forma muito, muito simples, é quando um autor de uma instituição é conhecida pelo revisor, e é apenas o revisor que o conhece, ou então, por exemplo, este que é o modelo mais utilizado, a própria NTQR utiliza, que é o Double Blind Review, que ninguém sabe quem é quem, nem os autores, nem os revisores, e isto, por exemplo, tivemos um convite, neste caso, a um revisor recentemente, ele disse, não, eu só aceito se a vossa revista for Double Blind Review, que eu não quero que ninguém saiba que, neste caso, sou eu que estou a avaliar. Depois temos o Open Review, cá está, são estas que é tudo claro, todas as pessoas sabem quem avalia e quem não avalia, vocês é que têm que entender se estão de acordo com este processo, e depois temos algo agora mais atual, que são os Post-Peer Review, ou Post-Publication Peer Review, que basicamente é como deixar a publicação publicada, algumas pessoas vão comentando, vão dando ali nos seus comentários, e depois sim o processo é dado a uns avaliadores, para poder fazer essa avaliação, e seja através de comentários e blogs, e depois é que passa por esse processo, ou o chamado cascading, ou cascading reviews, que é, bom, este artigo não serve para a minha publicação, mas se calhar aqui numa outra, que não tenha, se calhar, não seja indexada, que não tenha um rigor tão grande, possa ser, então, colocada lá. Então, são levadas indicadas e direcionadas para essas publicações, e por assim. E depois existe este que é um modelo mais, que está a ser muito mais agora em voga, que são os preprints, que são artigos que são publicados, ficam em plataformas, como ePrints, neste caso, que são comentados pela comunidade, aperfeiçoados pelos autores depois, na base, se concordam ou não com as apreciações. Isto é quase como um Facebook, não é? Temos ali o artigo, não como um post, e as pessoas vão comentando, vão dando as opiniões, dando feedbacks, e depois sim, é formalmente feita uma avaliação posterior. E com isto queria terminar, peço muita desculpa ao professor Dr. Pedro Costa por ter passado em 5 minutos o tempo, mas estão depois aberto, para que agora vamos falar de um outro processo, que é um processo também associado à parte editorial, e eu vou ajudar aqui também com a questão das questões, e agradeço a vossa... Obrigado, Fábio. Dizia o Fábio que não ia ultrapassar os 20 minutos, não é, Fábio? Tenho um problema, falo muito. Só para relembrar que podem deixar, se quiser adiantar, deixarem algumas questões no bate-papo, que eu vou seleciono as mesmas e guardo. Eu queria agradecer à professora Emiko por estar presente. Eu sei que foi uma chantagem da minha parte, porque a professora Emiko já quer se afastar um pouco destes mundos, mas eu sou suspeito porque o contributo da professora Emiko, para quem é júnior ou sénior na parte de publicação, é fantástico, tem uma visão bastante ampla de como é que os processos ocorrem, e a experiência da própria RIUSP, não é? que além de que é uma revista, foi crescendo no próprio fator de impacto da Web of Science, por isso eu queria agradecer a presença, e então, de acordo com o que nós falamos, o Fábio vai colocar as questões, temos 4 ou 5 questões, são 5 questões prévias que gostaríamos de discutir para não ter um modelo de apresentação, e posteriormente abrimos perguntas para os participantes, ok?
Mais uma vez, obrigada. Professor Emico, a primeira pergunta está colocada. Não sei se quer fazer uma pequena introdução também para contextualizar a participação neste webinar e toda a ajuda que tem dado nestes últimos anos, tanto ao Congresso Ibero-Americano, e pessoalmente eu quero agradecer, porque se eu fui evoluindo como investigador, também deu uma grande parte ao trabalho realizado consigo. Por isso aqui deixo o meu agradecimento sobre os últimos 10 anos em que me tem aturado. Por isso, passo a palavra. Obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Eu não sei falar na velocidade que vocês falam depressa demais. Agora estou num outro ritmo, estou no ritmo aposentada, que preciso falar um pouquinho mais devagar, porque eu não consigo entender o que vocês falam no português de Portugal, e eu imagino que as pessoas têm mais dificuldade de entender o que eu vou falar. Muito boa tarde para todo mundo, muito prazer em ver que vocês estão aqui numa tarde fria, né? E que também tem alguns autores convidados do próximo evento importante que teremos sobre pesquisa, investigação qualitativa. É bom saber disso, porque uma das recomendações para os jovens seria exatamente participe desse tipo de evento, que são os lugares onde a gente aprende. Então, eu vou me dirigir à resposta às perguntas para os jovens, porque disseram que eram pesquisadores iniciantes, mas aqui pela lista da lateral estou vendo que tem muita gente sênior aqui assistindo, né? Eu queria abrir dizendo algumas coisas que estão fora da pergunta, para a gente levar em consideração quando a gente fala em publicação científica, né? Alguns anos atrás, não sei hoje, né? Não sei o valor de hoje, mas o mundo editorial ocupava a 3ª ou 4ª posição mundial em movimento de dinheiro. Estava atrás, acho que uns 2 anos atrás, estava atrás das indústrias farmacêuticas, de armamentos e narcotráfico. E eu acho que no mundo de hoje tem a indústria da própria informação, ou da computação, ou do mundo digital, inclusive as moedas digitais. Eu não sei se, então, o mundo editorial ocupa hoje o 3º ou 4º lugar, mas não deve estar muito longe disso. Portanto, quando a gente, né, quando nós pesquisadores, humildes pesquisadores, nos envolvemos no mundo editorial, nós estamos colocando uma roda enorme econômica para girar. Algumas regras não têm cabimento, porque obedecem às regras da economia, ou seja, de dar lucro. Não é à toa que existem casas publicadoras, né? Então, toda vez que a gente vai publicar, pense que a gente também colabora para esse mundo cada vez mais caro para os pesquisadores. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção para pensar, deixar isso numa prateleira para sempre a gente pensar nisso, né? Que não você faz o seu trabalho isolado, mas está aqui movendo uma economia enorme mundial, com suas desigualdades, né? E a segunda coisa que eu queria dizer, muito especialmente, né, já que aqui dos apresentadores, né, eu sou a única mulher, eu queria dizer que o mundo da publicação e o mundo da ciência em geral é um mundo androcêntrico, né?
cujas regras estão dadas, foram formatadas no mundo androcêntrico. Portanto, por mais que nas universidades haja, nos últimos anos, um ingresso maior de docentes, pesquisadores mulheres, mesmo assim, se fizer, na Universidade de São Paulo foi feito um estudo que as mulheres, nós, as mulheres, temos maior dificuldade, tanto de galgar os cargos mais altos, quanto também de escoar a sua produção científica e também de receber verba para pesquisa. São coisas a considerar. Eu não sei da universidade de vocês, não sei como funciona, mas no Brasil, né, posso garantir que existe sim um mundo onde as mulheres têm que matar um leão por dia para conseguir publicar em algum lugar que seja decente, né? Mesmo que a pesquisa seja ótima. Mas isso são considerações iniciais. O Fábio fez umas perguntas, são ótimas, as perguntas são bem melhores do que as respostas. Inclusive, daria tema de pesquisa, de tão boas que são. A primeira pergunta é, posso fazer, Fábio? Posso ler a pergunta que você fez? Esteja à vontade, professora, sim. O professor Pedro pode ler e a professora responde, como achar melhor. Então, se você quiser falar no português de Portugal, talvez não, eles eu passo. Depois de me ter dito que eu falo enrolado e rápido, eu já estou bloqueado. Não, professor amigo, pode ser, vamos lá. Vamos lá. Diz assim, os jovens investigadores, então, não é com os sêniores, é com os jovens investigadores, como qualquer outro investigador, tem a missão de publicar nas revistas com melhor indexação e fator de impacto. Na sua opinião, quais são os principais erros que esses investigadores cometem e que podem levar à rejeição dessa submissão? Na verdade, eu acredito que não é um erro do pesquisador jovem. Talvez seja um pouco de imaturidade, mas erro com certeza não é. O jovem pesquisador, no meu entendimento, sempre tem um orientador, ou um tutor, senão ele não seria jovem, seria sênior. Portanto, é tarefa do orientador, é tarefa do tutor encaminhar melhor esse produto para os melhores lugares de divulgação. Então, o jovem não comete erro. Se alguém pode estar errando, é o orientador ou o tutor que não conversou direito com o jovem cientista para debater, para conversar os melhores lugares de produção. O que a gente precisa lembrar sempre é que o conhecimento científico é cumulativo. Não é um conhecimento assim, do nada surge, não. É cumulativo. Nós dependemos dos anteriores que dependeram dos anteriores e assim por diante. Portanto, significa que se eu sou pesquisadora e quero pesquisar sobre algo, eu preciso procurar bem o que já foi dito sobre este algo, não é? O que é que essas publicações foram contando, foram mudando a forma de perceber esse fenômeno que eu quero investigar, né? Então, precisa muita dedicação e o orientador ou tutor deve, então, incentivar o jovem investigador que tenha dedicação, que ele saiba que não parte do zero, portanto, é importante fazer uma vasculha grande, exaustiva, do que foi produzido anteriormente sobre o assunto, veiculado num dado periódico que se pretende, mas mais que isso,
mais amplamente nos periódicos que trataram disso. E para isso, acaba sendo importante fazer uma revisão, mesmo que seja uma revisão simples de literatura, né? Mas eu acho que tem cabimento a pergunta, né? Não é para jogar fora a pergunta. Na realidade, existe sim fator de impacto, fator de consideração, de ranqueamento de periódicos. Claro que você quer colocar num bom periódico, porque acompanhando o fator de ranqueamento, de impacto, também tem os leitores que vão, né, ler a sua matéria e provavelmente a sua matéria pode ser citada, né? Então, esta é uma realidade, sim, por mais que algumas vezes seja injusta, a realidade injusta para periódico, porque, na verdade, vai atrás de uma publicação que é muito, muito bem citada, e às vezes existem artigos excelentes em periódicos que não tem fator de impacto alto, fator de impacto baixo, mas o artigo é excelente. Posso dizer por experiência própria que eu tenho artigos publicados em periódicos que não estão na Web of Science, que eu diria que são de melhor qualidade do que os outros que estão na Web of Science. É uma questão de calhar o tempo de publicação com interesse sobre o artigo, né? Ok. Vamos para a segunda Segunda questão. pergunta é: que recomendações poderia dar ao jovem investigador de forma a deixar os editores interessados em publicar os seus trabalhos? Essa é bem rápida a resposta. É uma excelente carta à editora ou editor. E há sites, bons sites, que ensinam como escrever uma carta. Como editora, recebi algumas cartas que é uma propaganda, nós dizemos, propaganda enganosa. Assina um dos autores, autor correspondente, é um bolsista de iniciação científica que almeja com o grupo publicar numa revista com fator de impacto da Web of Science. Então, vê o gap que tem já. E ele diz na carta, o autor, um dos autores, que é o jovem, né, diz na carta que aquele tema jamais foi publicado e é o de maior interesse para a revista. Espera um pouquinho. Eu acho que tem um engano. Ele não sabe se jamais foi publicado, não fez, não era uma revisão, né? E dito da boca de um jovem iniciante à ciência é arrogante demais, né? Então, a carta tem que ser exata, tem que dizer exatamente a que você chegou, por que é de interesse naquele periódico, e se dirigir ao periódico levando aquilo que mais você acha que chama a atenção de acordo com a publicação. Pronto. A terceira pergunta é: qual deverá ser a postura ou atitude do investigador perante um artigo rejeitado? Eu não sei dos demais, mas eu sei de mim. Quando recebo aquela crítica, né, vem 3 pareceristas, cada um escrevendo desse tamanho, com um montão de crítica. A primeira coisa que você tem é ficar com raiva, né? Vontade se fosse no papel, picaria, tudo pequenininho, mas como é na tela, você não vai fazer nada contra a sua tela. Bom, eu guardo uns dias, 5 dias, uma semana, depois eu abro, tomo um distanciamento, para não ficar com raiva só, né? No distanciamento, você consegue ter um juízo melhor
você consegue ver que, apesar de ter dito tais coisas, o parecerista A sugere modificações pertinentes. O parecerista B, que elogiou até o trabalho, pede para fazer alguma coisa que você sabe que não deve fazer porque na atualização daquele tema, isto está, o que o parecerista sugeriu está errado. E o parecerista C foi o mais minucioso, que foi aquele bem chato, que tira a vírgula daqui, põe a vírgula para lá, põe acento aqui, reformula a frase, aquele que você não quer olhar de novo. Mas então, está dizendo no geral que você precisa passar por uma revisão da língua e uma revisão científica também, né? E aí você vai responder. Você vai responder aceitando e modificando, dizendo que modificou aquilo que você considera pertinente e acertado modificar. Você vai escrever aquela resposta daquilo que você não pode corrigir, porque será introduzir um erro. Você vai dizer, de acordo com fulano de tal, você puxa então o autor para justificar, não é de acordo com a Emmico, não. De acordo com o Minayo, né? Não é necessário ter um número X para dizer que é o mínimo necessário para a pesquisa qualitativa, por exemplo, né? Que já recebemos também críticas dessa natureza. E naquela da virgulinha, você não vai responder um por um, você vai dizer que passou por um corretor profissional de língua portuguesa ou de língua inglesa, e também um corretor científico. Pronto. É isso que você vai fazer, né? Se for rejeitado e não tiver que modificar, você escreve uma carta não com o anexo consertando, mas o que daria para aceitar e o que o parecerista também está introduzindo de erro. Amigo, aqui fazendo... Fábio, deixa-me só fazer aqui uma ponte. Há aqui uma parte interessante que já aconteceu comigo, porque estes feedbacks de avaliação de artigos, mesmo quando são rejeitados, são uma aprendizagem, eles são bastante ricos, quando a avaliação é construtiva, não é? E o caricato, por vezes, é que estes feedbacks permitem melhorar de tal forma o artigo que o autor, por vezes, até consegue publicar depois o artigo numa revista com um fator de impacto maior que aquele que a rejeitou. Porque funciona como aquele modelo do cascading, não é? Ou seja, eu recebo um feedback, melhoro, a revista sei que já não vai publicar mesmo que eu escreva uma carta, mas me permite, com aquela melhoria, com aquele feedback, submeter a outra revista e aí, por vezes, ele ser aceito, não é? Por isso é esta parte, às vezes, do caricato do fator de impacto, não é? Eu vou para uma revista com menor fator de impacto, a qual eu recebo uma avaliação que o rejeita, e essa avaliação permite-me melhorar e publicar numa revista com um fator de impacto superior. Ou seja, na realidade, o artigo é que melhorou de qualidade, não é? O que permitiu depois entrar no outro tipo de publicação. Portanto, era só para fazer esta ponte, e algo que também já me aconteceu e que é bastante interessante neste percurso de publicação. Sim, sempre as críticas dos revisores, se você prestar bem atenção, as críticas servem para melhorar o seu texto. Quer mande de volta para o periódico mesmo, ou mandar para outro lugar. Essa mesma experiência tive eu, né? Uma revista que nem tinha fator de impacto, depois de 1 ano, mandou um parecer dizendo um montão de coisas, nós não aceitamos, retiramos e mandamos para outro lugar todo corrigido. E foi publicado rapidamente, o artigo ficou mais, chamamos de arredondado, né? Vamos para a última, então. A última pergunta é: muitos dos artigos desenvolvidos e submetidos para publicação são produto de projetos de investigação, com certeza.
Que recomendações daria aos investigadores de forma a sistematizar e disseminar as suas publicações associadas ao seu projeto de investigação? Essa é uma bela pergunta, dá assim 3 horas de conversa, vou tentar resumir aqui o que eu escrevi para vocês. Temos tempo. 3 horas está, temos tempo. Fazemos só uma pausa para o lanche e depois continuar. Não, eu não, eu tenho uma outra sessão, então eu considero algumas coisas assim, são dicas, né? São lemas da minha experiência, não é nem tanto como editora, mas como pesquisadora que está escrevendo um artigo que quer mandar para o periódico, né? Ou que orienta um grupo de alunos e tal. Bom, eu selecionei algumas coisas. Olha, um projeto tudo começa no projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa que vai estudar alguma coisa que eu chamo de natimorto, né? Não vai dar artigo para disseminar. Então, o projeto tem que ser bom de começo. A pergunta científica ótima, atual, né? Que faz sentido. No meu caso, eu diria que faz socialmente sentido, né? Traz alguma contribuição importante para a população. Essa, para mim, tem que nascer assim, tem que ter fôlego. Não pode ser uma coisa que, olha, vai acabar, porque era uma coisa tão excepcional que acontecia, você vai contar isso, o tal do descritivo. Não estamos mais no mundo de fazer pesquisas descritivas, senão como parte de um projeto maior, tá? O projeto grande não pode ser inteirão descritivo, tem que ser mais interventivo, tem que ter mais intervenção, como um projeto grande, né? Então, tudo nasce com um bom projeto de pesquisa que precisa ter um tema atual, interessante, que cubra uma área não explorada ou pouco explorada. E você tem que vasculhar sobre isso, quem é que estudou isso, como que estudou, quais são os achados que existem, onde estão as publicações mais recentes sobre isso. Muito bem, porque nada pior do que descobrir depois de uma pesquisa feita que um sujeito publicou 2 meses antes um resultado muito parecido com o teu, né? Então, a fase de atualização bibliográfica acompanha do dia 0 até o finalzinho do seu projeto. É mensal ou quinzenal, né? Atualização sempre. Segundo lugar, para você certificar que não há estudos ou que existem poucos estudos e que não respondem à sua pergunta científica, é necessário fazer uma revisão, sim. Aquela etapa de revisão. Pode ser de escopo, sistemática, o que for, mas não basta de literatura, né? Aquela revisão que a gente fazia de literatura não é mais suficiente. Esta pode ser um subprojeto do seu projeto grande. Projeto de tese, por exemplo. Projeto grandão, um sub vai fazer uma revisão. Assim você já atualiza, assim você já sintetiza, assim você consegue ver que evidências tem. Já andou um pouquinho e ele vai para publicação assim que ficar pronto, não precisa esperar o fim da sua tese de doutorado. Hoje em dia, um bom projeto deve mostrar como resultados as intervenções ou, de fato, um conhecimento propriamente novo de demonstração do novo. Portanto, é preciso que metodologicamente seja consistente, tecnicamente pertinente. Portanto, ao longo do tempo de desenvolvimento do projeto, o pesquisador tem que fazer cursos de atualização sobre o próprio método, né? Como é que ele se atualiza? De várias maneiras. Evento científico. Mas evento científico só tem uma vez por ano. Bem pertinente. Tem 1 ou 2, 3 no máximo.
que junta método com o seu tema. Mas você pode atualizar participando, indo como observador participante ou assistindo os exames de qualificação, que são aqueles exames de mestrado, em geral de doutorado, que tem mais consistência da sua universidade ou das universidades por aí que você consegue transitar, que você pode assistir, porque o exame de qualificação é em cima de um projeto. Nas universidades brasileiras é sobre um projeto. E o que se examina no projeto? Na verdade, duas coisas. Uma, se o candidato, o doutorando, o mestrando tem suficiente conhecimento para desenvolver aquele projeto, isso é importante, né? E a segunda coisa, examina profundamente o método para ver se com aquele método é mesmo capaz de alcançar aqueles objetivos do seu projeto de pesquisa. Então, um projeto de doutorado ou de mestrado que vai ter uma metodologia qualitativa, não tem lugar melhor para você aprender mais, porque examinadores vão falar, olha, muito bem, mas e sua categoria de análise não está bem montada, a sua categoria de análise está vazando, o instrumento de coleta de dados não permite a verificação, então você consegue aprender bastante, inclusive sobre técnicas de decodificação, inclusive técnicas como, né, o WebQDA, que é de apoio à análise dos dados, e você vai aprender, né, se alguém usar lá, que não basta conhecer a técnica, você precisa conhecer método, porque a técnica, sozinha, ela não retira as categorias empíricas, por exemplo, né? Então, é mais um lugar de aprendizado, porque isso tudo precisa estar totalmente lubrificado, muito bem contado quando você vai submeter o seu artigo, porque se você começa a pular, você faz uma confusão entre categorias analíticas junto com as categorias empíricas, danou-se, porque o parecerista vai falar, esse sujeito aqui não está sabendo direito o método, e como é que quer apresentar um artigo que ele não sabe? Está cometendo erros primários em metodologia, né? Então, a minha dica é atualização sempre, porque esses conhecimentos de método científico são as coisas que mais, eu acho que aceleraram nesses últimos tempos, especialmente quando se usa, por exemplo, os softwares, que tem muito software de propaganda enganosa, diz que ele faz isso, aquilo, outro, quase que você enfia dados, ele sai a tese pronta do outro lado. Não existe esse milagre. Não existe esse milagre. Né? Esse milagre, entre os dados e a ponta final, que é a tese, tem que ter o cérebro, a massa cinzenta do pesquisador. É ele que vai gerar a tese, não é a máquina. A máquina ajuda muito, mas não é ela. Né? Acho que é isso. A última dica é, se você publicou um artigo num periódico e foi contactado para ser parecerista, aceite ser parecerista. Faça o melhor, com muita seriedade, sem ser pernóstico nem ditador, sem que a sua verdade valha para o artigo do outro. Não tenta escrever o artigo pelo outro, ele não precisa disso. Ele precisa de boas sugestões para tornar mais claro, mais pertinente, mas a experiência como parecerista é um degrau antes da experiência como editor associado, que são os lugares onde você aprende a disseminação, a divulgação científica do lado dos bastidores de um periódico. Acho que é uma experiência boa que os pesquisadores poderiam fazer. Inclusive, tem algumas universidades que adotam um assistente de editor júnior, né?
que é aquele aluno de mestrado, de doutor, em geral de doutorado, que vai lá e fica junto com o periódico, aprendendo o processo como é, né? Pronto, é isso, gente. Obrigado, professor Emico. Vamos dar ainda um espaço, mais 10 minutos, para as questões que foram colocadas aqui no bate-papo, portanto podem ser respondidas pelo Fábio, como pela Emico. A primeira questão que está aqui, que foi colocada pelo Mauro Serapioni. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Fábio. Ótima a sua apresentação. Qual é a opinião acerca do ResearchGate, que está sempre a enviar-nos informações? Obrigado por essa questão, professor Mauro. Eu sou suspeito de dizer isso porque é o seguinte, eu não quero ser mal interpretado, atenção, e não levem à letra aquilo que eu vou dizer como sendo a verdade absoluta, ou que é a minha opinião, cada um depois interpreta e aplica da melhor forma. Mas é o seguinte, eu sou muito resistente a essa plataforma, porque eu vou explicar a razão. Ela, na prática, primeiro, é uma empresa. Okay? Fiquemos claros, o ResearchGate é uma empresa. E como o Facebook, imaginemos, é uma rede social privada, não estou em erro, mas sei que funciona dessa forma e que ganha o seu financiamento, ou a sua forma de viver, à custa do trabalho que são não só dos autores, como também de quem publica. Eu entendo que... Fábio, posso interagir contigo? A Thomson Reuters da Scopus é uma empresa. O Web of Science... Eu sei, mas eu já ia querer dizer... É uma empresa, Espera. É verdade, eu sei que sim. Sim, essas empresas também são extremamente... Mas aqui temos uma outra questão. É que assim, enquanto a Thomson, e nós já lá bem falar, a Scopus, etc., são empresas, mas pelo qual ganham o seu dinheiro, entre aspas, para divulgar e disseminar o seu trabalho, podem dizer, bom, a ResearchGate faz o mesmo. Mas eu entendo, não é bem a mesma coisa, porque há questões, por exemplo, que têm a ver com os direitos de autor, que certas revistas que não são open access, não são de acesso aberto, que depois são lá colocadas e que depois desvirtuam um pouco aquilo que é o normal fluxo que nós pretendemos. As plataformas, as revistas têm as suas próprias plataformas de acesso para que possam ser consultadas, etc. E o que é que vem desvirtuar? Essas publicações passam a estar num outro repositório. Se fosse um repositório institucional, eu até compreenderia como são as instituições universitárias, mas ali não. É uma empresa particular que, a dado momento, fica em posse de documentos que foram colocados com outro propósito noutro sítio. Eu defendo, por exemplo, que é um bom lugar para partilha de investigadores em termos de conhecimento, de áreas que cada um investiga, para que nós possamos ter uma rede de contactos interessante. Sim, aí sim, eu defendo que essa é uma rede interessante, mas não defendo tanto é que seja uma fonte de conteúdo científico para que se possa procurar, porque isso aí vai desvirtuar um pouco que são exatamente as próprias plataformas das revistas. Eu não sei se a professora Emico pensa da mesma forma, mas é a minha opinião. Não sei se esclareci a minha opinião, professor Mauro. Obrigado pela questão. Podemos avançar à próxima questão, que assim dará para o Fábio e a Emico também responderem os dois, que é do Rebelo, que devemos pagar, nós que produzimos conhecimento, para publicar, ou deve pagar quem consome esse conhecimento? Quem é que acede aos artigos? A qualidade é a mesma nos dois casos? Podemos começar pela Emico. E sabe que eu não entendi, talvez porque você falou tão rapidinho. Eu vou falar muito. Eu vou falar Estou aqui procurando a pergunta para ver se eu acho a pergunta. Está no bate-papo, é do Rebelo, foi às 15h33. Devemos pagar, nós que produzimos conhecimento, para publicar, ou deve pagar quem consome esse conhecimento? Quem acede aos artigos? E depois pergunta se a qualidade é a mesma nos dois casos. Olha, de acordo com o entendimento que a Associação Brasileira de Editores Científicos tem, né, a ABEC, na verdade, tudo isso deveria ser... Em termos de território brasileiro, os grandes produtores são as universidades, são pessoas ligadas a universidades públicas que já são sustentadas
pelos impostos, né? Então, na verdade, ninguém deveria pagar, já que são pagos para produzir a ciência através, né, dos impostos que são coletados. Muito bem. Só que os periódicos não funcionam assim, os periódicos não recebem uma subvenção. Para rodar um periódico, não basta ter o sujeito querendo publicar. Portanto, existe sim uma taxa necessária para fazer algumas coisas, algumas das tarefas. Por exemplo, a correção da língua, ou então, no mínimo, para passar para a língua inglesa, né, já que essa é a língua, não sei se é feliz ou infeliz, mas é a língua da ciência hoje. Se você não publica também em inglês, ninguém lê. Então, esse tipo de custo acaba sendo absorvido pelo autor. Uma vez que é pago, uma vez que os autores pagam essa taxa que não cobre, os autores imaginam que ele pagando a taxa X para, por exemplo, a revista da Escola de Enfermagem da USP, está pagando todo o custo rateado por número de artigos. Não é verdade. Não cobre, porque uma parte a universidade já está cobrindo de toda maneira, que é contratando funcionários, tem funcionários contratados para isso, apesar dos editores serem todos voluntários, vamos dizer, não recebem nada por isso, assim como os editores associados e os pareceristas, né? Então, essa também é uma grande discussão. Só que o que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento é, uma vez que você está gastando dinheiro público e um pouco do seu dinheiro também foi para pagar a publicação, que ela pelo menos seja em periódicos open access, ou seja, qualquer pessoa que vai consultar não precise pagar por isso, né? Nós defendemos, eu defendo também, junto com a BEC, eu sou da posição que eu, emico pesquisadora, não publico em periódicos fechados, aqueles que cobram por artigo lido. Infelizmente, eu já tive um artigo que o periódico era Open Access, e um ano depois que eu publiquei o artigo, ele fechou e acaba cobrando a leitura, e as pessoas acabam pedindo para mim, através de outro tipo de sistema, e eu dou o artigo, porque eu publiquei supostamente numa Open Access. Pronto. Ok, obrigado. Temos 4 perguntas e terminamos. Vamos tentar agora ser sucintos, que é para não arrastarmos então este webinar, apesar que, obviamente, se temos abertura, surgirão mais perguntas. Então, a Lana Montesano pergunta, a partir de qual valor o H-index o pesquisador começa a ser considerado com uma boa produção científica? Penso que esta é para o Fábio, que foi ele que abordou o H-index, mas obviamente quem amigo também poderá abordar este ponto. Obrigado, doutora Lana, por essa questão. Eu lamento se vou decepcionar, mas não há. Eu sou até contra essa questão de. Eu vou-vos explicar um exemplo muito prático. E eu espero que a pessoa que está aqui, que eu vou falar e mencionar, não fique aborrecida. Mas, por exemplo, estamos neste painel que estamos aqui nesta palestra, estamos aqui presentes, por exemplo, o investigador que mais produz na SCOPS relativamente a software de investigação qualitativa. A professora António Pedro Costa, por acaso, está aqui. É a pessoa que no mundo mais produz. Na SCOPS, isto é, em termos da base de dados da SCOPS, é a pessoa com mais publicações científicas sobre esta temática. Se eu for perguntar qual é o H-index, mesmo sendo a pessoa que no mundo mais produz sobre esta temática, ele, não vou dizer aqui que é para ele se calhar não querer expor, mas não, como é que é de explicar? Não é uma coisa que depois se possa dizer assim, eu posso ser um grande produtor de muito conhecimento, mas isso não faz com que depois o meu H-index seja demonstrado. Eu dei aquele exemplo há pouco. Eu sou muito...
crítico desta questão de nós rotularmos o investigador em relação a... É verdade que é importante nós demonstrarmos produção científica. E isso sim, nós devemos isso. Se nós somos bolseiros, se nós somos investigadores contratados, professores, nós somos pagos para produzir conhecimento, partilhar esse conhecimento. Essa é a nossa profissão. E então é nosso dever moral o fazer. Mas ficarmos presos a essa ideia de que tens um H-index X, porque eu tenho um exemplo muito claro, eu posso ter 3, 4 publicações em que uma tem centenas de referências e outras, porque foram revistas logo no início de carreira, sei, por outra questão, que não teve o azar ou não teve a sorte de poder ser publicada em revistas com fator de impacto ou com uma boa indexação, e o meu H-index está desvirtuado. Por isso, eu queria desmistificar essa ideia. É, de facto, um processo, uma forma que nós temos de criar um ranking, mas eu queria-vos dizer mesmo claramente que eu não compreendo. Por isso, é muito subjetiva essa questão. Mas eu compreendo a questão, porque isto é um pressing dos próprios editais quando queres concorrer para docente universitário, em que na parte do edital te solicitam que tens de ter o H-index X e o número de citações Y, e então essa pressão acaba depois a que hajam diferentes estratégias, como já fomos falando, não é? Uns citam os outros, para não ser só autocitações. Então há uma série depois de pressão quase imposta pelo mercado pela forma como são feitos ou são definidos os critérios para um concurso público, por exemplo.